Olá, turminha do quinto ano. Estamos iniciando mais uma semana de aula. Hoje estudaremos o novo gênero textual. Trata-se de um gênero que circula nas esferas jornalísticas. Vocês conhecerão a estrutura e as características desse gênero. Ele tem várias semelhanças com o gênero textual notícia, mas não é uma notícia, a gente já estudou notícia. Venham comigo para a gente descobrir. Então, o gênero textual que a gente estudará hoje é reportagem. Vocês sabem o que é uma reportagem? Já leram alguma reportagem? Então, vamos ampliar o nosso conhecimento sobre o que é reportagem. O que é uma reportagem? A reportagem é um gênero textual não literário. Ela é considerada um texto jornalístico veiculado pelos meios de comunicação, jornais, revistas, televisão, internet, rádio, dentre outros. Geralmente são textos mais longos, opinativos e assinados pelos repórteres, enquanto as notícias, que a gente já estudou, são textos relativamente curtos e impessoais, que possuem o intuito de somente informar o leitor de um fato atual ocorrido. Então, na reportagem, o repórter, que é quem escreve, pode dar a sua opinião. E a gente aprendeu que na notícia o repórter não pode dar a sua opinião, mas nesse novo gênero que a gente vai estudar hoje, o repórter pode sim dar a sua opinião. E em relação à estrutura de uma reportagem? Basicamente, a reportagem é dividida em 3 partes. A primeira delas é o título principal e secundário. As reportagens, tal qual as notícias, podem apresentar 2 títulos, um principal e mais abrangente, chamado de manchete, que vem bem destacado acima do texto, e outro secundário, uma espécie de subtítulo, que vem logo abaixo da manchete e mais específico. Temos também a lead, que corresponde aos primeiros parágrafos dos textos jornalísticos, os quais devem conter as informações mais importantes que serão discorridas pelo autor. E também temos o corpo do texto, que é o desenvolvimento do texto, o desenvolvimento da reportagem, é onde o repórter vai falar, discorrer sobre as informações que ele obteve sobre o assunto que ele estava escrevendo. Aqui a gente tem um exemplo de uma reportagem que tem como manchete uma guerreira dentro e fora dos tatames. Vejam que são letras maiores destacadas. Aí é a manchete. Logo abaixo, nós temos o subtítulo. O primeiro parágrafo, que é a lead, que traz as informações mais importantes do texto, da reportagem. E temos o corpo do texto. Essa é a estrutura da reportagem. Agora veremos as características, as principais características da reportagem. Vamos lá. Textos escritos em primeira e terceira pessoa. Presença de títulos, como a gente viu. Tratam de temas, abordam temas sociais, políticos ou econômicos e econômicos. Traz uma linguagem simples, clara e dinâmica. Um discurso direto e indireto, onde o jornalista pode intercalar os 2 discursos, os 2 meios, usando seu ponto de vista, tanto o seu ponto de vista como o ponto de vista de testemunhas, de pessoas entrevistadas sobre aquele assunto. Traz objetividade e subjetividade, onde é possível observar que na reportagem o assunto é abordado a partir de um ângulo pessoal,
Quem escreve pode dar sua opinião. A linguagem é uma linguagem formal e os textos são assinados pelo autor, que é o repórter que escreveu. E qual a função da reportagem? Para que é que serve uma reportagem? Informar as pessoas sobre diferentes assuntos. Não apenas sobre um fato, mas sim sobre aquele fato mais amplo. Ele vai mais a fundo, a reportagem vai mais a fundo sobre aquele assunto. Agora veremos uma comparação entre esses dois gêneros. A notícia, o gênero notícia que a gente já estudou, e sobre reportagem. O que é que eles têm de parecido e o que é diferente nesses dois gêneros, já que os dois são textos jornalísticos. A notícia, ela faz a enunciação de um fato, ela apenas apresenta, conta, informa sobre aquele fato. Já a reportagem, ela faz a exposição sobre um assunto. A notícia ela é mais direta e a reportagem ela analisa diversos pontos acerca de um assunto. Ela investiga mais do que a notícia. Por isso ela é um texto mais longo. A notícia tem por objetivo informar. A reportagem também, só que também a reportagem promove reflexão. Leva a pessoa, o leitor, a pensar, a refletir sobre aquele assunto. Objetiva, a notícia é objetiva e prende-se à factualidade. Já a reportagem, ela também é objetiva, mas aberta a expressões de opinião. Foi o que a gente viu. O repórter pode dar a sua opinião quando está escrevendo, o seu ponto de vista, o seu juízo de valor. Em resumo, podemos dizer que a notícia faz parte do jornalismo informativo, enquanto as reportagens fazem parte do chamado jornalismo opinativo. Bons estudos a todos! Juntos podemos mais!